Boa tarde, meus irmãos. Estou aqui de volta, pastor Nailson Menezes, pastor estadual aqui da IPDV, da Igreja Pentecostal do Deus Vivo aqui em Fortaleza. Eu quero, através desse vídeo, deixar aqui, compartilhar com você algumas verdades aqui da Palavra de Deus, e é uma palavra que eu quero deixar de instrução, tá bom? Para você, obreiro, você que está começando aí no seu ministério, você que está começando a desenvolver aí o chamado que Deus tem proporcionado para a sua vida. Eu quero apenas deixar aqui algumas orientações de Deus para o seu coração. Eu sei que essas orientações elas vão ajudar você no seu ministério. Paulo ele orientou a Timóteo que Timóteo se apresentasse diante de Deus como obreiro aprovado, que não viesse ter do que se envergonhar, que manejasse bem a palavra da verdade. Eu creio que essa instrução é uma instrução que serve para todo e qualquer obreiro, toda e qualquer pessoa que queira fazer a obra de Deus com responsabilidade. Então, primeiro eu quero começar trazendo aqui para você, seria tipo um treinamento, tá bom? De instrução para obreiros. Então, primeiro seria a saudação correta, tá bom? Como é que sauda uma igreja? Primeiro, alguns usam a saudação errada, por exemplo, eu saldo. Então, eu saldo não é a saudação correta, a saudação errada, porque saldo, ele é saldo bancário, tá bom? Então seria eu saúdo. Então a palavra correta que poderia ser usada seria saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Segunda palavra que muitos usam, por exemplo, seria a palavra eu cumprimento, né? E a palavra cumprimento não é o correto, porque cumprimento fala de distância, tá bom? Seria eu cumprimento a todos, tá bom? Então a palavra correta seria cumprimento, tá bom? E o segundo ponto que eu quero tratar aqui com vocês seria a questão, por exemplo, do microfone, tá bom? Então, por exemplo, você que está começando na sua fé em Deus, na fé cristã, você tem que saber a maneira correta, por exemplo, de segurar o microfone. Essas instruções que eu estou trazendo aqui nesse vídeo, eu passo ela para os meus obreiros aqui da congregação. Então, quais seriam as instruções? Nunca segurar o microfone pelo cabo e nem pela cabeça, né? A cabeça chamada de invólucro, tá bom? Sempre segurar no meio do microfone. Nunca fale com o microfone muito perto da boca. Quando for alterar a voz, sempre afaste o microfone, para não acontecer aquelas coisas que acontecem em algumas igrejas, né? A pessoa ela fala muito perto do microfone, o microfone muito perto da boca, e ali acaba dando microfonia. Muitas das vezes até o público não consegue entender, definir o que aquele pregador ele está falando, tá bom? E quando for gritar, tem muitos pregadores, né, que o som tá meio alto, aí ele vai gritar, em vez dele afastar o microfone, ele aproxima mais da boca, aí fica aquela gritaria, né? Aí o som fica muito alto, fica muito agressivo, né? Capaz até de prejudicar a audição de alguém, de um idoso, de uma idosa, etc. Tá bom? Terceiro ponto que eu trazer de instrução aqui para você. Primeiro eu falei da saudação correta, tá bom? Falei agora sobre a questão de como segurar o microfone. E agora eu vou falar das oportunidades, né? Qual o propósito de uma oportunidade? Para que eu recebo uma oportunidade? Então, as oportunidades, existe um objetivo na minha oportunidade. Tem igrejas
por aí que elas não dão oportunidade exatamente para evitar que os irmãos, alguns obreiros que não são instruídos, orientados, não venham, por exemplo, bagunçar o andamento do culto, não venham, por exemplo, muitas das vezes atrapalhar o culto. Tem aqueles obreiros, até membros que não têm a instrução, quando eles pegam o microfone, eles não querem mais largar o microfone, eles querem fazer tudo só, orar, profetizar, revelar, etc. Então é muito bom que a pessoa ela saiba o objetivo na sua oportunidade. Existe até igreja, por exemplo, que elas definem, elas chamam, por exemplo, vamos ouvir a irmã fulana de tal que vai trazer uma saudação, o irmão fulano de tal que vai trazer um louvor, exatamente para orientar esses irmãos, entendeu? Na questão de direcionar o culto para que não venha ter alguém no culto, por exemplo, sem orientação, que possa ter uma oportunidade que vai acabar atrapalhando o andamento do culto, tá bom? Tirando o culto da liturgia, tá bom? Então, qual o objetivo da oportunidade? Você pode ter uma oportunidade para cantar. Então, se você tem uma oportunidade para cantar, você não vai fazer outra coisa, você não vai tirar oferta, você vai cantar. Segundo, se você tem uma oportunidade para orar, então ore. A sua oportunidade é uma oportunidade de oração. Terceiro, para fazer uma apresentação, né? Se você tem uma oportunidade para apresentar, você não vai pegar aquela oportunidade, apresentar e depois contar o testemunho e louvar, não. Use a sua oportunidade naquilo que você foi chamado para fazer. Quarto ponto, né? Se você tem uma oportunidade para trazer uma saudação, então você vai dar uma saudação. Lembre que a saudação ela é mais ou menos entre 5 a 10 minutos. Então, passou de 5 a 10 minutos, passou de 10 minutos, já não é uma saudação, já é uma pregação, tá bom? Então, respeite os limites que é dado dentro da sua oportunidade. O sexto ponto, você receber uma oportunidade para testemunhar, contar um testemunho. Então você vai e conta o seu testemunho de algo que Deus fez, de uma bênção que você recebeu, e nunca pode levar a oportunidade do testemunho para o lado pessoal. Por exemplo, se você fala do filho, da filha que está dando trabalho, do marido, então isso já não é um testemunho, já é um testemunho. Já a sua oportunidade de testemunho se transformou já numa fala pessoal. Então você que é obreiro tem que ter muito cuidado com essa questão, tá bom? Até quem está abrindo culto tem que ter um cuidado de dar para alguém que seja consciente realmente que vai testemunhar e não vai fazer da sua oportunidade um momento de desabafo de assuntos pessoais. O sétimo, né? Sétimo ponto, você tem uma oportunidade para você pregar a palavra, você vai e pregoa a palavra de Deus dentro daqueles limites que foram lhe dados. Se for dado para você 1 hora, né, você prega ali uns 45 minutos, é o período correto de uma pregação bem colocada. Se é uma pregação de rua, seja uma pregação bem objetiva, bem colocada. Então uma pregação que vai conscientizar o pecador e não só uma pregação de gritaria, tá bom? Então eu dou um conselho aqui diante desses 7 pontos aqui, tá bom? Então minha oportunidade é para cantar, orar, fazer uma apresentação, uma saudação, dar um testemunho e pregar. Use a sua oportunidade para falar sobre Deus. Use a sua oportunidade